continuidade aqui no nosso estudo, a gente falou até do capítulo 5, né, que é o momento em que Belsazar ele pega os utensílios que Nabucodonosor tinha levado para os seus tesouros, ele profana as coisas de Deus, ele profana o nome de Deus, ele profana a glória de Deus, colocando os utensílios a serviço dos seus deuses adorados, né, no banquete que ele dava. E aí, logo em seguida, vem o juízo de Deus sobre ele. No verso 4, dizendo assim: beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Verso 5. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. E tem aquela frase que muitos de nós já conhecemos, e se você não conhece, você lê aqui no verso 25 em diante, que na escritura da parede estava assim: Mene, mene, tekel, parsim, que diz o seguinte: contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então, logo em seguida que Belsazar fez esse insulto a Deus, Deus trouxe juízo. Isso não nos alegra, tá, gente? Não me alegra quando eu vejo um ímpio perecer. Não me alegra quando eu vejo um ímpio falecer. O que me alegra é vê-lo se converter. O que me alegra é ver o meu irmão prosperar. A miséria não me alegra. Não existe identidade entre eu e a miséria. Então, ela não me alegra de jeito nenhum. Nem caindo sobre a pessoa que me fez o pior mal, ela não me alegra. E eu quero que isso esteja também no seu coração. Que não haja alegria no seu coração por causa da miséria no outro, por piores que tenham sido feitos daquela outra pessoa. Não encontre na miséria motivo para a sua alegria. Isso não é bom para você, tá certo? E aí, diante do que ocorreu aqui com Belsazar, a gente viu, né, que houve a divisão do reino. E só para te lembrar, em seguida de Belsazar veio o rei Dario, em seguida veio Ciro. Dario era Medo, Ciro era Persa. Então, para você ver como foi o juízo certinho e perfeito. Algo que me chama a atenção é que tanto Nabucodonosor quanto Ciro, eu não vou aqui agora me estender na leitura, eu gostaria muito que você fizesse isso em casa, que lesse o livro todo. A gente vai ler outras partes da palavra aqui, mas você vai ver que eles foram usados por Deus. Eles foram mencionados, inclusive no livro de Isaías, por exemplo, a menção como ungido por Deus, falando de Ciro, né? Então, eu mesmo me questionei, mas eles foram ungidos de Deus e adoravam outros deuses também e tal. Como é que ficou essa situação? A Bíblia não deixa clara se eles desfizeram os altos. Enfim, não importa. Mas Deus me trouxe um entendimento que me ajudou muito nessa dúvida, que é o seguinte: não basta ser usado por Deus. O homem carnal pode ser usado por Deus. Pode. O homem carnal pode ter riquezas. Pode. O homem carnal não tem prosperidade. Não tem. Não tem. Prosperidade é espiritual, gente. Riqueza é para todos. Prosperidade são para homens espirituais. E o que é prosperidade? Prosperidade não é número. Prosperidade não é o quanto uma conta bancária tem. Prosperidade são frutos de vida. Ok? Então, não basta ser usado por Deus. Ser usado por Deus é consequência. Não pode ser objetivo da nossa vida. Até as pedras podem ser usadas por Deus. Jesus nos disse que, lá em Lucas, capítulo 19, verso... Não vou dizer o verso. Você lê o capítulo todo. Mas leia, vai ser uma bênção para você. No capítulo 19, Jesus fala: se eles não clamarem, as pedras clamarão. Então, não basta ser usado por Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Não é interessante ser
apenas usado, porque o filho não é usado, o filho é ensinado, porque depois do pai vem o filho. Então, o filho, ele precisa ter um relacionamento com o pai. E aí, nos momentos em que ele tiver que ter a sua experiência pessoal, ele não terá mais aquela sensação de que, e agora eu não sei como fazer, agora não tem mais ninguém para me dar uma ordem. Quem é usado está sempre seguindo uma ordem. Quem é ensinado está sendo treinado em princípios. Na hora que precisar dar uma ordem, naturalmente ele já tem os princípios de onde fluem as ordens, de onde fluem as leis. Então, o filho é ensinado. E só é ensinado quem tem relacionamento com aquela pessoa que sabe, que pode ensinar. Ah, pastor, então eu não posso ser usado? Pode. Isso só não pode ser o fim de todo o nosso esforço. O fim do nosso esforço tem que ser um relacionamento com Deus. Temos que fazer de tudo para ter relacionamento com Deus. Temos que fazer de tudo para ter intimidade com Deus. Cada dia mais intimidade. E aí, naturalmente, seremos usados. Muitas pessoas querem ser usadas porque querem a glória dos homens. Elas querem o que Belsazar prometeu a Daniel, dizendo o seguinte, ó, no capítulo 5, no verso 16, Belsazar disse assim, ó, eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que pode dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puder ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço, e serás o terceiro no meu reino. Então, muitas vezes as pessoas querem ser usadas para serem vestidas de púrpura, para ocuparem cargos de visibilidade. E aí, o fim se torna essa recompensa humana. E não é esse o fim que o Senhor Jesus conquistou para nós. Muitas vezes, para alcançarmos algumas vidas, nós precisaremos ter um nível tal social. Nós precisaremos ter um cargo Y, porque esse cargo vai nos fazer nos relacionar em tais e tais lugares que tal pessoa está lá e precisa ser alcançada para Jesus. Enfim, cada coisa tem a sua função. Cada ambiente tem a sua função, mas o fim de todas elas é adorar a Deus, é declarar que Deus é poderoso, é dar glória ao nome de Jesus, é levar pessoas para confessarem a Cristo e não o fim ser sermos exaltados, sermos colocados em posição de destaque porque fomos usados tremendamente. Gente, esse alvo está errado, tá certo? Esse alvo está errado. E quando começarem a te chamar e te apresentarem, dizendo que você é uma pessoa de Deus porque é muito usado, eu lhe encorajo a ensinar a essa pessoa uma outra forma de te apresentar, tá certo? Que é, olha, tá aqui uma pessoa séria, uma pessoa, um amigo muito prestativo, é uma pessoa parceira, uma pessoa que tem um bom caráter, tá certo? E aí, no decorrer da relação, as pessoas verão quem você verdadeiramente é em Deus, tá bom? Amém. Gente, não fiquem assustados do tema até agora ter sido algo mais pesado muitas vezes, né? Mas uma coisa que é muito importante, quando você vai comprar um diamante, se é que você já teve essa oportunidade, eu nunca tive, tá? Mas você vai comprar uma joia, essa joia muitas vezes é colocada atrás de um pano escuro. Vai ficar muito mais claro para a gente ver a beleza e o poder de um Deus que dá vida por aquele que o odeia, do que simplesmente um Deus que dá vida por aquele que ama ele. Né? A palavra de Deus diz assim, que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, que haveria alguma virtude muitas vezes, quando a gente pensa que existem homens que conseguem dar vida por pessoas boas, mas Deus prova a sua justiça, Deus prova o seu amor por nós, quando ele faz um ato de justiça, um ato de amor em direção a essas pessoas que sou eu e que sou você.
Eu aproveito o comentário do pastor Mestre Guilherme em relação a o que é um homem de Deus, né? Qual o alvo da nossa vida? Se a gente observar, Deus criou um mundo perfeito. O que nós perdemos no Éden foi a comunhão com Deus. O que nós perdemos no Éden, né, foi o relacionamento com Deus. Como consequência da escolha da humanidade em se afastar de Deus, a imoralidade se desenvolveu. Como consequência do afastamento do caráter de Deus, como consequência de não querermos ser filhos de Deus, nós começamos a desenvolver o caráter de ser filhos do diabo. Aquele que não agrada a Deus é aquele que não quer ficar com Deus. As consequências que vemos na humanidade e que vemos no livro de Daniel, morte, pessoas invejosas, pessoas mandando Daniel ir para a cova dos leões, por qualquer motivo que seja, inventando males, quanta deturpação, quanta podridão há no nosso caráter. Eu coloco o meu caráter aqui, se você não quiser colocar o seu. Quanta podridão no meu caráter humano. Eu sei que existe a natureza humana em mim, eu sei que existe pecado em mim, e sei que a solução para isso também seria a solução de voltar a estar próximo de Deus. Então, ao mesmo tempo que a gente vê homens desenvolvendo o pecado, assim como eu sou capaz de desenvolver hoje, assim como eu acredito que você é capaz de desenvolver as obras pecaminosas e o pecado hoje. Nós podemos ver também um homem de Deus, Daniel, que tem a mesma natureza que eu e você, respondendo à graça que Deus deu para ele, respondendo ao conhecimento que Deus deu para ele, respondendo, sendo fiel, buscando, orando, sendo exemplo, para que a gente não venha a ser escravos de uma natureza humana. Nós não somos escravos do primeiro pensamento que vem na nossa cabeça. Isso mesmo, isso mesmo. E em conformidade com o que você trouxe, Breno, a gente vai dar um pulo agora, a gente vai lá para a carta de Paulo, né, aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, e a gente vai ler sobre esse fruto do relacionamento com o Espírito Santo de Deus, tá bom? A gente falou até o presente sobre o homem carnal, as ações desse homem. E isso é necessário, porque a gente precisa saber onde estão os nossos pontos vulneráveis, onde estão as nossas falhas, para daí a gente ou corrigir, e aquilo que a gente sabe que é fraqueza, que a gente ainda não tem maturidade para administrar, se afastar, né? Tem coisa que a Bíblia nos diz, fuja da aparência do mal. O que é a aparência do mal? São essas coisas que a gente não consegue evitar, beleza?